Glória a Deus, glórias aos céus, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, veio um anjo e anunciou para as mulheres o que elas deveriam fazer. E também disse para elas: avisa para os discípulos encontrar Jesus na Galileia. Só que existe um detalhe. Quando o anjo disse para os discípulos irem para a Galileia, o anjo também disse: avisa a Pedro que também lá ele esteja presente. Por que que o anjo falou o nome de Pedro separadamente? Por que que o anjo do Senhor disse para as mulheres: avisa aos discípulos e a Pedro? Por quê? Deixa eu explicar para você poder entender. Quando o Senhor Jesus estava sendo levado para o Calvário, a Bíblia vai dizer que muitos viraram as costas. E Pedro foi um deles, que negou Jesus. Judas traiu e Pedro negou. É tanto que uma criada, uma mulher, disse para Pedro: você é um deles. Você é um dos seguidores desse homem. Você é um dos que faz parte daqueles que serve a ele, que anda com ele. E Pedro disse: não, eu não conheço esse homem. Eu não sei quem é esse homem. Eu não sei quem é esse homem. E a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher disse: sim, você conhece ele. A tua voz é idêntica à dele. A tua voz te denuncia. E Pedro então fugiu dali. Correu dali. Pedro negou Jesus. E ali Pedro passou muito mal. Pedro, naquele momento que ele saiu, que o galo cantou, que Pedro se retirou de perto de Jesus, Pedro, ele se excluiu. Na cabeça de Pedro, ele não seria mais discípulo. Jesus não o aceitaria mais. Jesus não o perdoaria. Pedro, então, saiu dali amargo, de tristeza, de angústia. Pedro, na cabeça dele, ele quis dizer o seguinte: Jesus nunca mais vai me perdoar. Jesus nunca mais vai me aceitar. Perdi o meu chamado, perdi a minha unção, perdi o ministério. E quando o Senhor Jesus ressuscitou, o anjo veio para as mulheres e disse: avisa para os discípulos e para Pedro. Ou seja, o propósito, o plano, o chamado que Deus tinha na vida de Pedro não morreu por conta da falha dele, do erro dele, por conta da fraqueza dele. Escute com muita atenção o que eu vou te entregar aqui. Ei, nada e ninguém mata aquilo que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida é seu. O diabo ele pode tentar, o diabo pode lutar, o diabo pode vir com cada situação para tentar destruir
Mas nada consegue. Nada consegue destruir o plano de Deus na vida de um escolhido. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado na vida de um escolhido. O anjo disse para as mulheres: avisa para Pedro. Porque se aquele anjo dissesse somente para os discípulos, Pedro não iria. Pedro não iria, porque Pedro, ele não se considerava mais um discípulo. Pedro saiu dali constrangido, mal, triste, amargurado. E na cabeça dele, ele não seria mais discípulo. Mas a bondade de Deus não deixou Pedro escapar. O poder de Deus, o chamado de Deus, a misericórdia de Deus, o Espírito de Deus lembrou de Pedro. E Deus, ele nos une aqui agora para dizer para você: ei, eu não me esqueci de você. Você falhou, você errou, você deu brecha, você ficou fraca, você disse que não ia mais, você saiu chateado, chateada. Tantas coisas aconteceram. Porém, quando Deus levanta alguém para um propósito, para algo que vai glorificar a Ele, nada consegue destruir. E é debaixo dessas palavras que eu vou orar para você. Lembra de Jonas, que fugiu de Deus? Deus deu uma ordem para ele ir para Tarsis e ele foi para Jope. Outro lugar. Mas Deus não o deixou, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito na vida de Jonas. O grande peixe engoliu Jonas. E Deus disse para o peixe: me devolve ele, que ele é meu. Me devolve ele, que eu tenho algo com ele. Eu preciso dele. Eu vou orar. Eu vou pedir para o Espírito Santo agora tocar em sua vida de uma maneira que você sinta a graça dele, que você sinta o amor dele, a voz dele chamando você de minha escolhida, de meu escolhido. Ei, Deus vai te perdoar. Confessa, fala para ele: Pai, me perdoa. Eu vacilei, eu dei mole, Deus. Deus, eu não criei, eu desobedeci. Seja sincero, sincera com Deus. E isso o inimigo não quer. Jogue limpo com Deus. Jogue limpo com aquele que te escolheu. Tá bom? Pai, Espírito Santo, nós aqui nos unimos em oração por filhos e filhas do Senhor. Pessoas, Pai, que foi separadas por Ti. Não foi por uma igreja, por uma religião, mas por Ti, Senhor. Por um propósito do Senhor. Para um chamado do Senhor. Espírito Santo, eu venho aqui como vaso, como embaixador do Senhor na terra, declarar que essa vida ouça a Tua voz, ouça o Teu chamado, obedeça a Tua palavra. Meu Deus, Pedro se sentiu excluído, Pedro se excluiu,
Pedro fugiu, Pedro correu. Na cabeça de Pedro, ele nunca mais iria conseguir olhar nos olhos de Jesus. Na visão de Pedro, Jesus nunca mais ia olhar para ele. Mas o Senhor fez questão de citar o nome dele. E Pedro se tornou um dos discípulos mais usados da Bíblia, como Paulo. Eu declaro, meu Senhor, a bênção do Pai, a bênção do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu tenho um propósito, eu tenho um compromisso, Deus. Deus, eu tenho um compromisso, meu Deus, de orar por cada dizimista e ofertante que o Senhor colocou para ajudar essa obra, Pai. Esse ministério que mais do que nunca está precisando dessa pessoa, meu Pai. Estamos em fase final da reforma. E quem já reformou sabe. Quem já mexeu com construção sabe. Meu Deus, tudo muito caro. Mas eu creio, Pai, que com a ajuda do Teu povo, com o amor e a fé do Teu povo, nós conseguiremos finalizar, terminar, concluir a obra, meu Pai. Eu declaro que o Senhor multiplique milhões de vezes mais tudo aquilo que tem sido depositado, sim, nesse ministério. Pai, abençoa cada dizimista e todos os que creem, digam amém e diga graças a Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida. Sempre aparece aqui os dados bancários da igreja para você guardar o Pix da igreja. Tenha em mãos o Pix da igreja, porque eu creio que Deus ele vai te abençoar muito. E Deus te abençoando, a primeira coisa que você vai fazer é ser grato a Deus, tá bom? Honrar Ele com suas primícias, com a sua fidelidade. Deus abençoe sua vida, a sua família. Lembrando que ninguém é obrigado, mas se Deus chama, é porque Deus quer abençoar. Deus abençoe.